Olá! Convidamos os estudantes Josi Rodrigues e Carlos Ferreira para falar sobre a terceira semana de nutrição, que acontecerá entre os dias 2 e 5 de outubro. Conversaremos também com o estudante Carlos Henrique Mendes sobre a quinta jornada da fisioterapia, que acontece no período de 9 a 11 de outubro. Exibiremos a reportagem sobre a segunda semana do direito. No quadro Fica a Dica, o professor Renan de Andrade, do curso de jornalismo, fala sobre o filme A Chegada. Cultura, informação, serviço e muito mais, agora no Jornal Acadêmico. A terceira semana da nutrição traz o tema Ciência e Tendência em Alimentação e Nutrição, uma abordagem universal. O evento acontecerá entre os dias 2 e 6 de outubro. E para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora com a estudante Josi Rodrigues, que é presidente do evento, e Carlos Ferreira, que é organizador da jornada. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Josi. Boa tarde. Josi, antes de iniciarmos, e Carlos, como surgiu esse tema da jornada? Já que é uma abordagem universal, existe algum ponto que será focado na jornada? Bom, o tema surgiu de muita pesquisa primeiro. A gente começou a organizar o evento em março desse ano. E aí, quando surgiu, a gente pegou um pouco do tema do ano passado e procurou o que estava sendo mais discutido nos últimos dias na área da nutrição. E aí foi que a gente não queria focar em um, porque nós temos várias áreas. São mais de 5 áreas da nutrição, são 8 na realidade. Então a gente não queria focar em uma só, então foi que a gente decidiu fazer um tema que fosse realmente universal, que abrangesse todas as áreas para a gente poder falar um pouquinho de cada. Certo. Eu separei até alguns temas aqui que vocês vão abordar. Um dos temas bastante interessantes seria o mercado de trabalho da própria nutrição no segmento food service. Você poderia explicar um pouco mais, vocês, esse termo? Como ela falou, a Semana da Nutrição, a Jornada da Nutrição está tentando abranger todas as áreas que o nutricionista pode atuar. Dentre dessas vem esse tipo de serviço. Esse tipo de serviço, assim como qualquer outro, engloba a gestão. Sim, engloba a gestão, tem um planejamento do nutricionista por trás disso. Então, o nutricionista, através desse serviço, vem a facilitar, vem a organizar e ter uma melhor forma de que seus usuários, seus colaboradores e seus usuários possam usufruir melhor desse tipo de serviço. Certo. Um dos temas também seria os termogênicos, né? Tanto para pré-treinos quanto para queimadores de gordura. Você poderia apresentar um pouco mais sobre esse tema? Falar um pouco da nossa escolha com relação ao tema. A gente tem como abrangência, assim, o nosso público não só nutricionistas, mas também educadores físicos, psicólogos, enfermeiros. Então a gente teria que colocar alguma coisa que atingisse esse público também, para eles também terem informação, porque a nutrição ela não é uma ciência que é só focada na nutrição. A nutrição ela tá envolta em várias outras áreas, porque tudo na nossa saúde depende do que? Da alimentação. E é um assunto até que bastante pessoas têm interesse em saber, porque curiosidade em saber o que de fato funciona nos alimentos que de fato queimam gorduras. Então acho que é um assunto bastante discutido. E muito na área do esporte. É comum entre as academias atletas, tanto Sim. atletas quanto os desportistas, eles fazerem uso de termogênicos, mas só que muito acontece em prescrição, porque o suplemento não é necessário ter prescrição médica ou nutricional para poder a pessoa efetuar a compra. Então o que acontece? Há uma discriminação muito grande. Então todas as pessoas têm falta de informação, e como é uma área que a gente não vê tanto na graduação, a gente vê mais em pós-graduação, mestrado, doutorado, em áreas que vão focar mais no conhecimento. Foi que a gente trouxe, então, para o nosso evento, esse conhecimento para os nossos acadêmicos e para os profissionais que vierem a participar do evento, para poder ter um conhecimento mais a fundo. O termogênico, o que acontece em um evento comum? As pessoas usam termogênico sem saber como usar o termogênico. Por Então é uma forma de conscientizar também, tanto a questão do uso de suplementos, né? Também, para informar mais as pessoas, porque o suplemento, ele tem toda uma necessidade no corpo para poder ser usado. Não é assim, eu acho que eu preciso de suplemento, eu vou na farmácia e compro um. Não, porque aquilo vai atingir diretamente o seu metabolismo, vai alterar muita coisa. Todos os alimentos alteram, mas o suplemento, por ele ser uma forma concentrada
de algum composto que tem dentro do alimento, o que vai acontecer? Vai alterar muita coisa. O termogênico, por exemplo, já vi casos de pessoas tomarem termogênico para praticar atividade física, certo? Só que elas não tomavam por ter uma rotina do uso, ter um dia que tomava sem ir para academia. O que acontece? Como o termogênico ele ajuda a acelerar tudo no seu metabolismo, as pessoas poderiam ter problemas de hipertensão arterial. Na hora, vamos supor, uma pessoa tomou o termogênico, não foi para academia, aumentou a circulação dela e ela pode, se ela tiver na família algum histórico ainda, ela pode ter risco de ter um infarto agudo do miocárdio, por causa da pressão que é muito grande, que aumenta o metabolismo. Então, são esses tipos de informação que não é tão divulgado para as pessoas leigas. No nosso meio, a gente conhece os efeitos, sabe o que causa, mas não é. E pra gente, às vezes, é difícil passar essa informação para as pessoas de maneira que ela entenda. Por isso que é interessante a gente abordar isso no evento, para a gente poder ter um conhecimento a mais e passar esse conhecimento para o meio acadêmico. E um outro assunto até muito polêmico e também, digamos, importante ser abordado seriam os transtornos na adolescência, alimentares na adolescência. É um assunto até que precisa ser passado com bastante cuidado. Você poderia explicar a vocês um pouco sobre o que de fato será focado nesse tema? Bem, quanto aos transtornos, é inevitável que a adolescência seja uma das fases mais difíceis que se possam passar durante toda a vida do ser humano. Os transtornos também são inevitáveis de se falar e de se ver, por conta que, tanto como ela citou, as academias, as escolas, as faculdades, todos têm adolescentes e esses estão justamente... Eles estão numa fase que, poxa, são muitos hormônios. O corpo da gente, durante todos os ciclos da vida, tem uma liberação muito grande de hormônios dependendo do ciclo. Na adolescência, isso fica uma mistura na cabeça do jovem, porque, poxa, o que está acontecendo? O corpo dele está crescendo, ele está passando por várias transformações. A identidade que ele tinha até na fase de criança está se transformando, está em transição para a fase adulta. O que nesse período vai acontecer? Ele vai ter que adquirir uma identidade própria dele, ele vai ter que assumir uma posição na sociedade, ele vai ter que pensar na carreira que ele vai querer ingressar. Então são muitas dúvidas. Sim, mas o que a nutrição tem a ver com isso? Tudo. Porque todos os hormônios que são produzidos pelo nosso corpo têm a ver com a nutrição. Dependendo da alimentação que eu estiver consumindo, esses hormônios vão ser produzidos em pouca quantidade, em alta quantidade, e vão trazer uma alteração de humor, vão trazer uma alteração física, porque dependendo do transtorno de ansiedade, por exemplo, se um jovem tem muita ansiedade, ele vai comer o quê? O que é que o ser humano faz geralmente? Come. E aí ele vai ter um ganho de peso, porque na adolescência, devido ao crescimento, já se tem um aumento do apetite. Sim. Quando ele passa por um transtorno como o bullying na escola, como é muito comum acontecer, ele vai compensar aquilo tudo no alimento. É um dos transtornos. Ou então ele pode ter uma cobrança muito grande da sociedade, pela indústria da moda também, com relação ao peso. O que é muito comum acontecer. Então os jovens por aí estão sofrendo com anorexia, estão perdendo peso. E, poxa, isso pode ser fatal. Causa muito transtorno para a família, para os amigos que acompanham e para a própria pessoa que é vítima de um transtorno desse jeito. Certo. Então, realmente é um assunto bastante importante ser tratado. E o evento, a jornada vai ser fechada apenas para os alunos da área do centro universitário ou vai ser aberto para outros alunos? Não. Como o próprio tema diz, é a jornada acadêmica de nutrição e saúde. Se é saúde, então, não são somente convidados a participar do evento só os acadêmicos do Centro Universitário UNITA, como também de outras universidades e fechando exclusivamente aqui no Centro Universitário os cursos da saúde. Enfermagem, fisioterapia, nutrição, farmácia, medicina e das outras universidades também, se quiserem participar, são convidados a virem. E poderão se inscrever também nos trabalhos para apresentar? Podem se inscrever. Nosso evento vai constar de atividades durante os 4 dias, atividades manhã, tarde e noite em tempo integral e também conta ainda com a apresentação de trabalhos científicos. Estes trabalhos científicos, os melhores trabalhos serão premiados, assim como também ocorrem os anais no próprio centro universitário. Tudo bem, então, muito obrigado pela participação. Não saia daí, nós voltamos já, logo após o intervalo.
Coordenação de Fisioterapia torna público o edital para inscrição e submissão de trabalhos científicos para a 5ª jornada da fisioterapia, que será realizada no período de 9 a 11 de outubro, no Centro de Convenções de Sobral. Para falar mais sobre esse assunto, eu estou aqui com o estudante Carlos Henrique Mendes. Boa tarde, Carlos. Boa tarde. Carlos, antes de tudo, você poderia explicar para a gente como surgiu o tema da jornada? Posso sim. A jornada vai ocorrer nos dias 9, 10 e 11 de outubro. Já é a semana da fisioterapia, né? A semana da fisioterapia, o dia do fisioterapeuta é dia 13. Então, nós estamos aproveitando a semana para fazer a nossa jornada. Certo. E simultaneamente a ela, vai ocorrer algum outro evento? Sim, vai sim. No dia 9 começa os minicursos, manhã e tarde. À noite vai vir a abertura. Certo. Aí no dia 10 começa também à tarde, vai ter o nosso simpósio de dermato funcional. E no dia 11 vamos encerrar com o primeiro encontro de ligas da fisioterapia, onde as 3 ligas da faculdade estarão se encontrando para discutir as melhorias para o curso. Certo. E o que seria a liga? Você poderia explicar um pouco? Pronto. Uma liga é onde a gente aplica o nosso conhecimento, né, na prática do profissional mesmo. Onde vamos estar trabalhando, fazendo artigos científicos e levando o nosso conhecimento para a comunidade. Certo. Carlos, o tema da jornada vai ser inovações e bases científicas da fisioterapia, correto? Isso. Por que vocês escolheram esse tema? Porque, assim, mediante o nosso conhecimento, a gente está procurando trabalhar mais inovações, trabalhar o conhecimento em si e a junção dos acadêmicos em si também. Para a gente ter novos conhecimentos, procurar sempre o melhor e engrandecer essa área, a nossa área da fisioterapia. Carlos, das oficinas, digamos assim, ou das palestras, porque eu acredito que vai ter tanto a parte teórica como a parte prática, correto? Isso. Tem a liberação miofacial, você poderia explicar um pouco o que seria essa liberação? Pronto. Vai ocorrer nos minicursos, a parte dos minicursos. Então, os minicursos estão repletos, são vários minicursos excelentes da área da fisioterapia, e um deles é a liberação miofacial, onde quem vai ministrar é o Eldânio Ximenes, certo? Um excelente profissional, e ele vai estar liberando as fáscias, de acordo com as contraturas musculares, né, as tensões. Então a gente utiliza a liberação miofascial para liberar o meu atleta, o meu paciente, essas fáscias com que haja mais dinâmica, tenha mais uma face dinâmica para o paciente e melhore e tire essa dor. Carlos, e pode ser uma impressão minha, mas esse assunto do ponto gatilho é um assunto que está bastante atual. É algo que já existia há bastante tempo, realmente é um assunto que está sendo bastante focado na área da fisioterapia? Na verdade, já existe há bastante tempo. O que surgiu agora de novidade foi as técnicas, né? Novas técnicas vieram crescendo aí ao decorrer dos anos, e uma das técnicas que vai ser utilizada também lá é o dry needling, né, que é um dos minicursos também, dry needling, a liberação miofascial. Vai ocorrer outras técnicas também, como ventosa também, ventosa terapia, que é uma das aplicações da fisioterapia nesta área também. Então vem surgindo diversas técnicas, e é o nosso dever com a jornada, com a 5ª jornada, é fazer isso, é trazer a inovação para o conhecimento acadêmico. E a oficina ela vai ser aberta para estudantes de outras áreas também, ou não, só para... Vai ser para fisioterapia, somente fisioterapeutas, né, mas também de qualquer curso, de qualquer instituição, na verdade. Então, esse da automassagem, no caso a automassagem da liberação miofacial, ela é mais comum entre esportistas, correto? Isso, a liberação miofacial ocorre mais na questão esportista, mas nem só na questão dos esportes em si, né, dos atletas em si. Mas se algum estudante da educação física, por exemplo, ele quiser participar dessa oficina, ele pode participar ou não? Não, ele não pode, porque o CREFITO, que é o nosso conselho, né, ele já regulamenta que só o fisioterapeuta pode, né, fazer a liberação miofacial, e tem algumas técnicas também que é só para a fisioterapia. Certo. Então é isso, eu deixo espaço livre então para você fazer um convite então, para os estudantes participarem da jornada. Então eu quero te convidar, né, a acadêmico de fisioterapia de todo o Ceará e também, né, do Piauí, que também vai vir muitas caravanas. Então eu quero te convidar para o dia 9, 10 e 11, na nossa 5ª jornada de fisioterapia, que ocorrerá aqui na Uninta. Muito obrigado, Carlos. Nós voltamos já logo após o intervalo. Não saia daí.
Em comemoração ao Dia do Advogado, 11 de agosto, o Centro Universitário INTA realizou a segunda semana de Direito, com o tema Impasses e Possibilidades da Democracia no Estado de Direito. Acompanhe agora na matéria de Tamílis Almeida. Entre os dias 29 e 31 de agosto, no Centro Universitário INTA, ocorreu a segunda semana do Direito com o tema Impasses e Possibilidades da Democracia no Estado de Direito. O primeiro dia de evento contou com a presença da desembargadora doutora Maria Iraneide Moura e do doutor em Ciências Políticas pela Universidade da Califórnia, professor Jadá. É uma honra receber este convite. E o tema que será abordado são os impasses e as possibilidades da democracia no Estado de Direito. Então, a importância disso para os alunos é que eu vou demonstrar um pouco de como era o Brasil antes da Constituição de 88 e como se portou, né, o ordenamento jurídico pós-Constituição, né, para dando assim uma noção e incutindo nos alunos, espero eu, né, a importância da cidadania na democracia neste Estado de Direito. A conscientização do cidadão, né, não só dos estudantes, mas do cidadão como um todo, né, da sua participação dentro dos atos de governo. Nós todos temos essa responsabilidade, né, e ter essa consciência dos nossos direitos, né, para vermos esses direitos, principalmente as garantias constitucionais, né, os direitos fundamentais, serem cumpridos pelos nossos governantes, por todos os poderes, não só pelo executivo e legislativo, mas o judiciário ali como, vamos dizer assim, a parte que vai ativamente dar a efetividade desses direitos. Os direitos estão presentes na nossa vida, no dia a dia, né? A partir do momento que nascemos, nós fazemos o direito faz parte da nossa vida, né? Até na comunicação, vou falar um pouco da importância da comunicação e da internet nas possibilidades do cidadão buscar os seus direitos. É um momento muito importante, porque o Brasil está passando por uma reforma política eleitoral significativa. É importante debater essas questões nesse momento. Então, meu papel é basicamente para levantar dúvidas, perguntas e questionamentos sobre o momento político atual. Mas eu acho que o momento é um momento muito confuso também, vamos dizer, muito ambíguo, né? E o debate é necessário para começar a ter mais clareza sobre os rumos do sistema político brasileiro. Eu acho que 2018 vai ser um ano eleitoral muito importante. Ele vai ser divisor de águas. É importante o voto, a participação de todos vocês. Os debates nesse momento são necessários, né? Eu entendo que a população brasileira está um pouco decepcionada, vamos dizer, com a sua representação, mas eu acho que é uma fase passageira. Todo mundo vai perceber que a representação política é muito importante para o futuro de todos vocês. O cronograma do evento contou com oficinas e minicursos com vários temas. Dentre eles, reforma trabalhista e previdenciária, além de mesas redondas, apresentações culturais, lançamentos de livros e apresentações de trabalhos. A escolha pelo tema foi pela questão que nós estamos passando, né, nesse momento, nesse cenário político brasileiro. Então, nada mais do que a gente falar um pouco sobre impasses e possibilidades da democracia do Estado de Direito, né? Então, a escolha dos nossos palestrantes foi uma escolha minuciosa, né, onde a gente pode destacar a vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que está aqui presente, um dos maiores cientistas políticos internacional, doutor Jadá, doutor George Malmenstein, também um juiz federal muito conhecido renomadamente internacionalmente, enfim, entre outros procuradores, doutores de outras universidades federais e da Unifor e de outras faculdades particulares. A escolha dos minicursos, nós pensamos o seguinte: com relação às mesas redondas e à palestra, a gente focar no tema, na temática, né, da segunda semana do direito do Centro Universitário. E já com relação aos minicursos e oficinas, sobretudo as oficinas, um lado mais técnico, né, porque a oficina é mais técnico, e a questão dos minicursos é inovar com temas de reforma previdenciária, reforma trabalhista, temáticas que está em voga nesse momento.
Nós tivemos quase 500 inscritos, né? Que em média a gente estava pensando em ter 400, superou a nossa expectativa e que seja a mais brilhante possível, que agrade todos os nossos corpos discente e docente, que deu todo o apoio ao nosso corpo docente, todo mundo está junto, né, trabalhando nesse evento e que traga seja um momento de agregar conhecimento para os nossos discentes, não só do curso de Direito, mas da faculdadezinha, do Centro Universitário INTA, mas também de outros IES que vieram, alunos da Unifor, da FANOL, alunos de outros IES da região, da estadual daqui, da região noroeste do estado do Ceará. Olá pessoal, a fim de uma dica bacana para assistir um bom filme? Então acompanhe o Fica a Dica com o professor Renan de Andrade sobre o filme de ficção científica, A Chegada. Boa tarde, este é o quadro Fica a Dica e nós estamos aqui hoje com o professor Renan de Andrade, mestre em Psicologia e jornalista, para falar sobre o filme A Chegada, que recebeu 7 indicações ao Oscar. Boa tarde, professor. Boa tarde, prazer estar aqui. Muito obrigada, professor. Então, professor, o filme A Chegada, como eu já citei, né, ele foi indicado ao Oscar e ganhou o Oscar de melhor edição de som. Mas não é exatamente por isso que ele se destaca, né? Ele se destaca pela sua não linearidade, por ser um filme que retrata bastante a importância da comunicação e a falta dela na raça humana. Isso, exatamente. Assim, o primeiro ponto, né? Eu nunca gosto de classificar qualquer filme pelo Oscar. O Oscar ele é muito mais um prêmio de lobby, né? Ele não é um prêmio muito artístico e tal, para que a gente possa qualificar ou desqualificar qualquer filme. Que o Oscar já perdeu isso há algum tempo. E outro ponto importante é a gente perceber o filme como um próprio questionamento, né? Um questionamento de como a gente estabelece um contato com o desconhecido. À medida que a gente, na história, nos conta, na verdade, como foi o processo de colonização, né? Os primeiros contatos com os indígenas e tudo mais, como seria esse contato com o absurdo, né? Que o absurdo sendo uma raça completamente diferente da nossa que vem até nós, né? Estabelecer um primeiro contato. Então, por isso que ela traz, o diretor, né, e os produtores trazem a questão da linguística. A linguística ela sendo uma das ciências mais necessárias nesse quesito. Como a gente pode estabelecer um contato com algo que é totalmente diferente, até mesmo na comunicação fonética. No filme lá, tem uma cena que eles mostram que os alienígenas eles não usam a fonética para escrever, para fazer a sua comunicação visual. A comunicação visual no segundo filme, né, ela não é linear, ela é circular. E o fato dela ser circular, ela mexe, ela manobra a própria subjetividade desses alienígenas, que é completamente diferente da nossa. E por mais que a gente seja ocidental ou oriental, nós temos uma linearidade, seja ela horizontal, seja ela a vertical. Eles não. Exatamente. E quais são os pontos do filme, as cenas, que mais te chamaram a atenção, que fizeram você recomendar ele? Não é assim, eu acho que muito mais do que uma cena é a construção da narrativa do filme. Quando começa o filme, você tem uma ideia de que o filme começa com ela perdendo um filho, ela perdendo a família, ela, sabe, uma pessoa que já aparentemente ela é só uma mulher que cuida de uma filha, tem seus problemas que toda relação familiar tem, né? Discussão, porém, é um amor muito grande. Quando ela perde, parece que é uma falta, né? E daí o filme começa, sendo que não é bem assim. O filme começou pelo final dele, né? E o que passa por aí em diante é explicando como é que foi a gênese desse nascimento, né? O que faz uma metáfora perfeita com a maneira deles escreverem, que é uma forma circular. Não é um círculo que sempre vai voltar tudo ao começo, não é exatamente isso. Mas também tem uma cena no filme em que ela está com uma cartolina impressa, né,
da forma escrita deles, e ela vai traçando linhas que atravessam o próprio desenho. E esse atravessar de linhas talvez seja a forma de subjetivação desses alienígenas, né? Por exemplo, ao momento que eu viro a cabeça nesse meu caminhar, eu posso estar tendo contato com o futuro próximo, de acordo com as escolhas que eu estou tomando. Entendeu? E isso é o personagem dela completamente, né? Assim, é muito forte, é muito visível como a construção da personagem começa assim, a ser inserida nesse mundo, nesse modo de subjetivação dos alienígenas, que é completamente diferente do nosso. Né? Nosso modo de subjetivação é a partir desse momento onde eu estou e para frente. Ele é reto, os alienígenas não, ele é circular. Então, por isso que eu posso ter um contato com o futuro, de acordo com o que está com o presente deles. E o filme tem... Vou dar spoiler. O filme ele faz até uma comparação entre o nome da filha da personagem principal, que é Hannah, ele é escrito a mesma coisa, de trás para frente. De trás para frente. Exatamente. Isso daí poderia ser uma analogia com a própria linearidade do filme, Isso. já que ele começa com o final, já que ele Isso. começa com as visões da própria personagem. Exatamente. E ao medida que o filme vai passando, você vai vendo que ela está começando a ter contato. No princípio, você desatento, né? Você, eu digo, espectador desatento, como eu fui desatento no cinema, a gente pensa de que ela remetendo ao passado, né? Ela começa a ter visões da filha ali, sofrendo, e parece que ela está remetendo ao passado. Não, ela está tendo contato com o futuro pela primeira vez. E ela vai se entrando no processo de decifrar aquela linguagem, né? E ela vai partindo para a teoria que é dita no filme, né? Eles fazem referência a essa teoria da linguística, que é o Sapir-Whorf, a teoria de Sapir-Whorf, que nada mais é do que a reorganização do processo de subjetivação que a gente tem ao se inserir profundamente uma linguística diferente da nossa. Por exemplo, eu posso reordenar meus principais fatores de subjetivação a partir do momento que eu me engajo em compreender uma língua como o mandarim, por exemplo, sabe? Então, assim, eu começo a construir uma outra forma de ver o mundo, de ver a sociedade a partir daquele contato. Sim. O que remete, mais uma vez, de que a raça humana é escassa de exatamente disso, de comunicação, de linguagem. Apesar desses vastos meios que nós temos, muitas vezes falta exatamente isso. Assim, eu não sei se seria a palavra mais escassa, mas por exemplo, a gente tem dois tipos de comunicação muito visível. Em primeiro lugar, a gente utiliza o ambiente como um meio para comunicar. Por quê? Por que a gente utiliza o ambiente? Porque, segundo as pressões atmosféricas, segundo o ar, né, e segundo a nossa produção biológica, né, então assim, nós somos possíveis de propagar o som pela boca, de articular e de produzir, nessas articulações, produzir sons e vão construir palavras. Esse é o primeiro processo de comunicação que a gente tem. E aí, a partir disso, a gente começa a construir significações, né? Processos signos que vão construir significados de acordo com a nossa história e cultura local. Certo? Então, essa nossa condição de comunicação é que é colocada no filme como uma das nossas únicas formas de estabelecer contato com outros seres. Certo? Inclusive, assim, mesmo, por isso que a gente fala do absurdo, né, da ficção científica, indo para a questão do absurdo, que são outros seres completamente diferentes do nosso, que não utilizam fonética, que não utilizam o A, mas utilizam um tipo de escrita. Né? Quando eles utilizam o A, aquele som, né, aquela coisa estranha, que para nós não quer dizer nada, assim. Mas a escrita, assim, a gente começa a conseguir se comunicar. Né? Então, professor, foi muito bom. Acho que foi uma coisa que realmente é importante saber, ainda mais para você que é um jornalista que trabalha justamente com a questão de linguagem e comunicação. Para todos nós, né? Para todos nós. E nós ficamos por aqui. E se você tem alguma sugestão para compartilhar conosco de livro, filme ou série, é só mandar um e-mail para webtv@inta.edu.br. Voltamos agora com um giro de notícias. Na quarta-feira, dia 6,
foi realizado no auditório principal do Centro Universitário INTA um evento de apresentação e divulgação de vagas de estágio na empresa Grendene Calçados, com a presença da professora Lourdes Caldenha, que é diretora de estágios. As vagas são direcionadas aos estudantes dos cursos de Engenharia de Produção e Engenharia Civil. Já no curso de Pedagogia, eles promoveram na última segunda-feira, dia 11, uma nova edição do Fórum de Discussões Pedagógicas, o FODIP. O evento teve como tema ENAD, compartilhando ideias, e aconteceu no auditório principal do UNINTA. O Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, ENAD 2017, será realizado em 26 de novembro, para um conjunto de universitários de carreiras selecionadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. De acordo com o INEP, o exame é componente curricular obrigatório dos cursos de graduação, que neste ano irá avaliar os cursos da área de licenciatura. Nós ficamos por aqui. Se você quiser participar do nosso programa, é só falar com a gente através do e-mail webtv@inta.edu.br. Até mais!